Ok, pessoal, então a partir daqui eu só preciso concluir a nossa aula, beleza? Nós vamos fazer uns últimos comentários a respeito do resultado da interação entre o fármaco e esse receptor. Do resultado do contato entre essa substância que vem de fora e essa molécula que está dentro do meu corpo. O resultado disso. E a farmacologia, para explicar isso, ela criou dois ramos de explicação que muda a perspectiva dos acontecimentos. O que eu estou falando? Dois ramos farmacológicos, beleza? Um ramo atua na perspectiva do fármaco, da substância. Então, nesse ramo de explicação, nós vamos entender o que o fármaco faz com o meu corpo. O que o fármaco faz comigo, o que o fármaco faz no meu organismo. Quais são as alterações fisiológicas que esse fármaco, uma vez acoplado no receptor, fará em meu organismo. Quais as alterações bioquímicas que acontecerão a partir dessa interação. Que a gente usa a perspectiva do fármaco. Beleza? O que o fármaco faz comigo. O outro ramo de explicação vai usar a perspectiva do indivíduo, a perspectiva do meu organismo. E esse ramo vai explicar para os estudiosos o que o meu corpo faz com o fármaco. Beleza? O que o meu organismo vai fazer com essa substância desde o momento da administração até o momento da excreção. É isso que a gente vai resumir nessa aula, tá certo, pessoal? Essa aula é só uma aula de introdução. Se a gente fosse, se fosse uma aula de farmacodinâmica, ia ser preciso umas 3 aulas só para falar de farmacodinâmica. Farmacocinética, umas 5 aulas. Então aqui eu vou só resumir os princípios da farmacodinâmica e resumir os princípios da farmacocinética, tá certo? Eu vou apagar esse quadro. Beleza, pessoal. Então, começando pela farmacodinâmica, eu vou iniciar isso aqui confessando uma coisa para vocês. Tenho a impressão que eu passei todo o meu terceiro período, que foi o semestre onde eu tive farmacologia, sem entender de fato o que é farmacodinâmica e farmacocinética. Principalmente sem entender a diferença entre esses dois ramos de ensino aí. Então eu vou tentar me esforçar bastante aqui para que vocês entendam isso, para que fique claro, porque eu sei que é muito importante vocês terem clareza do que está sendo falado, do que está sendo explicado, uma vez que a gente fala de farmacodinâmica. E também o que está sendo falado, o que eles estão me explicando, uma vez que eles estão falando de farmacocinética. Então, farmacodinâmica, o que vocês precisam ter na cabeça de vocês? Quem está falando com vocês e quem está explicando é o fármaco. A perspectiva é do fármaco. É como se ele chegasse diante de vocês e começasse a contar. Caramba, quando eu entro no organismo daquele cara, a primeira coisa que eu faço é procurar o receptor. Uma vez que eu acho o meu receptor, eu vou e acoplo nele. Uma vez que eu estou acoplado e que eu estabeleço bem legal a minha ligação, eu vou começar a movimentar toda aquela célula, toda a bioquímica, todos os elementos químicos daquela membrana para que uma porta seja aberta, então eu consigo mandar para dentro da célula a minha substância, ou uma determinada substância. É o fármaco contando, vocês estão percebendo? O que ele faz com a célula, o que ele faz com o organismo e o que acontece naquele organismo uma vez que ele está atuando. É ele contando os méritos de sua ação. Isso é farmacodinâmica, o que o fármaco faz comigo. Beleza? A farmacodinâmica nós vamos ver que ela é muito importante quando a gente for receitar um medicamento. A gente não, né? Nosso fisioterapeuta não faz isso. Mas quando nós formos estudar a respeito de qual medicamento é o ideal para aquele indivíduo, qual a classe de medicamento deve ser escolhida para aquele indivíduo. Porque a gente vai ver que diferentes classes de medicamento vão ter diferentes ações naquele organismo. Então, medicamentos hipnóticos, por exemplo, têm atuações, vão agir de forma diferente nos organismos do que medicamentos do tipo ansiolíticos, por exemplo, ou então anticonvulsivante. Percebe? Então, dependendo do sintoma ou da doença que eu tenho,
eu vou ter que usar da farmacodinâmica para saber o que o medicamento faz, para saber se esse medicamento, fazendo o que ele faz, vai sarar a minha doença ou vai tirar o meu sintoma. Eu dependo da farmacodinâmica e do estudo dela para selecionar a classe de medicamento ideal para tratar aquela doença ou aquele sintoma. Porque eu tenho que saber o que o medicamento faz. Farmacodinâmica. Beleza, pessoal? Então, a partir disso, vamos começar. O que o medicamento faz aqui? Vamos lá. Então, até então, a gente entendeu que o medicamento, a interação do fármaco é direta com o receptor. E parece, pelo que a gente escutou até aqui, que uma vez que o medicamento, que o fármaco, faz contato com o receptor, tudo acabou, né? A ação vai acontecer, o efeito terapêutico vai iniciar, então tudo vai estar completo, como se fosse um ciclo completo. Mas na verdade, pessoal, a aglutinação do fármaco com o receptor é somente o início de uma cadeia frequentemente muito complexa de reações fisiológicas e bioquímicas. E é disso que se trata a farmacodinâmica. Então, por exemplo, nós vimos que os fármacos eles podem agir, podem nos contar experiências de ativação, não é isso? Que são os agonistas. Não quero escrever de vermelho, não, peraí. Ou de inibição, tá certo, pessoal? Que são os antagonistas. Agonista ativa, antagonista inibe, beleza? Então, os fármacos que são chamados agonistas, pessoal, eles vão fazer justamente isso. Entrando no organismo, eles vão procurar por seu sítio de ação, que é o receptor. Encontrando o receptor, eles vão estabelecer contato, vão fazer uma ligação ali, né? Cada um faz o seu tipo de ligação. E então, a partir desse contato, dessa aglutinação, uma série de cascatas metabólicas acontecerão naquela célula. Beleza? Respostas bioquímicas mesmo nascerão a partir desse contato agonista-receptor. O que vocês precisam saber de imediato para essa aula de introdução aqui? Que sempre ou quase sempre, quando existir esse contato fármaco-receptor, uma molécula, uma proteína que é chamada de molécula efetora será convidada para o sistema. Vai ser convidada para trabalhar na resposta adequada àquele contato que acabou de acontecer. Beleza? E essa proteína ela pode fazer parte do próprio receptor que recebeu o fármaco, ela é um pedaço da molécula do receptor, então ela vai começar a trabalhar ali para que tudo aconteça da forma como deve acontecer, ou então ela pode ser uma molécula distante daquele receptor. Então, no momento que o fármaco fizer contato, o receptor vai ter que ter um sistema adequado para chamar aquela molécula que está longe, convidar o efetor que está longe para vir e então gerar resposta. E então exercer serviço, né, e fazer o que precisa ser feito. Beleza, pessoal? Então o que a gente tem que saber aqui? Agonista, efetor. Precisa de uma molécula efetora. E os antagonistas, pessoal, o que eles fazem? O que um fármaco antagonista vai nos contar, pessoal? Então, o fármaco antagonista, galera, ele vai ser sempre uma molécula, uma substância, melhor dizendo, que vai disputar espaço. Beleza? Então, ele vai se dirigir ao receptor, vai se conectar ao receptor, mas ele só faz essa conexão para evitar que outra substância se conecte. Então, ele senta na cadeira que não é dele, para que a pessoa que é dona da cadeira não consiga sentar. E já que ela não senta, ela não exerce função, ela não cria reação. Percebem, pessoal? Então, os antagonistas eles fazem justamente isso. Eles procuram pelo receptor e eles ocupam um espaço que não é deles, para que nenhuma outra conexão seja feita. E para que não exista, então, resposta metabólica. E existem muitos antagonistas, ou melhor, muitos não. Existem alguns antagonistas que são e estabelecem conexões irreversíveis, galera. E o que vai determinar a qualidade dessa conexão? O que vocês imaginam aí pelo que a gente aprendeu? O tipo de ligação, não é, pessoal? Se um fármaco antagonista faz uma ligação muito forte,
ele toma o lugar daquela pessoa permanentemente. E nunca mais o agonista, que era a pessoa que deveria estar naquela cadeira, vai poder se sentar naquela cadeira, porque a ligação foi forte demais. O antagonista não sai mais de lá. Então ele evita a resposta para sempre, permanentemente. Tá bom? Agora, se o antagonista ele usa de uma ligação fraca, do tipo qual, galera? Eletrostática, não é mesmo? Então, ele só vai tomar parcialmente o espaço daquela pessoa e logo mais ele sai, então a função normal volta a acontecer. A pessoa volta a sentar no lugar que é dela. Tá certo, pessoal? Existem também fármacos que eles recebem o nome de substâncias, na verdade, alostéricas. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Então, essas substâncias alostéricas, pessoal, elas são chamadas de alosteria de ampliação e de inibição. São substâncias que se ligam no receptor, mas não no sítio de ação clássico ou original, aonde os agonistas e os antagonistas se fixam ou fazem contato. Tem um outro espaço no receptor onde essa substância alostérica se acopla e ou ela amplia a resposta do agonista, beleza? Ou então ela inibe, ela dificulta a resposta desse mesmo cara. Beleza? Como se fosse um suplemento. Vocês entendem? Tem uma molécula sinergista que só complementa, só amplia ou então só diminui e dificulta a resposta. Tá bom, pessoal? Alguns fármacos mimetizam a ação agonista de outros fármacos. E sabe como que eles fazem isso? Eles atuam nas moléculas que são responsáveis por interromper a ação de algumas substâncias. Vou explicar para vocês. Por exemplo, existe uma enzima que é chamada de acetilcolinesterase. Essa enzima é responsável pela depleção, pelo cancelamento da ação da acetilcolina. Beleza? Então a acetilcolina é liberada, então vem essa enzima e acaba e degrada essa molécula para que ela não mais haja aonde ela está agindo. Perfeito? Mas existe um fármaco que ele atua nessa enzima, na acetilcolinesterase, evitando que ela haja, evitando a sua ação. E qual que é a ação dela? Não é evitar que a acetilcolina atue? Não é interromper a ação da acetilcolina? Se isso não acontece, a acetilcolina continua trabalhando. Ela permanece por mais tempo o quê, pessoal? Agindo. Então vocês percebem que esse fármaco mimetiza um fármaco que atuaria no receptor colinérgico, ativando esse receptor. Ele faz isso como? Inibindo a enzima que degrada a ação da acetilcolina. Percebe, pessoal? Isso é um farmacomimético. Farmacomimético, isso mimetiza a ação de um fármaco. Vou colocar ele aqui, para a gente não esquecer. Uma outra coisa que é legal a gente saber também, pessoal, classificações de fármacos agonistas. Tá bom? Então nós temos duas. Nós temos fármacos agonistas totais e nós temos agonistas parciais, pessoal. Esse nome aí que vem depois fala da capacidade que o fármaco tem de gerar resposta naquela célula. Beleza? Então, um fármaco agonista total, ele tem uma capacidade muito grande ali relacionada à termodinâmica de acelerar ou de movimentar o metabolismo daquela célula. Beleza? Ele cria uma resposta quase que máxima. Tem um gráfico muito legal que te dá uma resposta muito grande dos agonistas totais. E os agonistas parciais, eles têm uma capacidade baixa de criar resposta, de regular o metabolismo celular. Beleza? E por que é legal a gente conhecer a respeito de agonismo total e parcial? Porque entendendo isso, a gente consegue descobrir que, por vezes, um agonista ele pode se tornar um antagonista. Vou reformular minha frase, tá bom? Dá licença? A gente consegue descobrir que um agonista parcial ele pode se tornar um antagonista uma vez que temos a presença de um agonista total. Difícil isso, hein? Pessoal, pensa no metabolismo de um cara, tá bom? No organismo de um cara. No organismo. Se eu taco lá para dentro desse organismo primeiro, eu taco um agonista parcial, ele vai
se dirigir para o receptor e ele vai fazer contato. Muito bem, ele vai ficar lá por um tempo estabelecido. Mas se logo depois eu mando para esse organismo um agonista total, que é um medicamento, um fármaco mais potente, eu não vou ver nesse sujeito, nesse indivíduo, nesse paciente, essa resposta potente. Vocês concordam comigo? Porque ele vai se encaminhar para o receptor e já vai ter uma molécula lá ligada, que é o agonista parcial, né, agindo da forma que ele consegue agir, que é uma forma baixa, uma resposta baixa. Então vocês percebem que esse cara naquela cadeira vai estar tomando o lugar de um outro cara que poderia estar sentado na cadeira e gerando uma resposta melhor? Então é um agonista atuando como antagonista, pessoal. Beleza? Isso é agonismo total e parcial. É legal a gente saber. Beleza, galera. O que mais tem para falar? O tempo de ação desses fármacos, né? O quanto tempo eles ficam agindo ali naquela célula, naquele sistema. Então, pessoal, isso vai depender do tipo de ligação e vai depender também do fármaco, beleza? Tem alguns fármacos que a ação dele só dura enquanto ele está naquele sistema ali, fármaco-receptor, enquanto ele está em contato com o receptor. No momento em que ele se desliga, que a ligação é interrompida, cessa qualquer tipo de resposta. Mas existem alguns outros fármacos que mesmo depois de desligada a conexão, ainda tem toda uma cascata de respostas metabólicas acontecendo. Tá bom? Isso porque são, como eu disse, respostas complexas que acontecem a partir do contato, né? Então, mesmo depois que tem o desligamento, ainda está em andamento toda a maquinaria lá, o ciclo de resposta que surgiu a partir do contato daquele fármaco. A gente viu anteriormente que, dependendo do fármaco e do tipo de ligação, é preciso que todo o sistema receptor e fármaco seja destruído para que a ação termine, né? Que é o caso do ácido acetil salicílico. Vocês viram que eu falei que a plaqueta, precisam que novas plaquetas sejam criadas para que a conexão seja desfeita? É porque toda aquela molécula, todo aquele sistema é destruído, é excluído do metabolismo, do organismo, para que novas plaquetas, já não ligadas a fármaco nenhum, assumam a posição dessas e então volte ao normal aquele organismo. Então tem essas situações mais drásticas ali que o nosso corpo toma para evitar que a resposta permaneça e continue para sempre, né, pessoal? E também existem certos receptores que carregam dentro de si um sistema que é tipo de emergência, né? Um sistema metabólico que dessensibiliza aquele fármaco no seu receptor e então o contato é desfeito, a ação é interrompida. Percebe? Nosso corpo, ou então Deus, Jesus, ao bolar quem somos, pensou em tudo, beleza? E agora falando um pouco do receptor, pessoal, ainda dentro da farmacodinâmica, o que uma molécula precisa ter para se tornar um receptor? Né? Duas coisas. A primeira coisa, ela tem que ser uma molécula totalmente seletiva, né? Ela não pode se envolver com promiscuidade ali dentro daquele organismo, ela tem que reagir somente com uma substância ou uma molécula, e ela tem que ter a capacidade de alterar a sua conformação morfológica e funcional para então gerar resposta. Tá certo? E por que isso tudo acontece? A primeira coisa, ela não pode interagir com muitas substâncias, senão ela vai ficar continuamente ativando e todo o sistema vai entrar em colapso, né? Qualquer substância que passa por ela, ela reage, passa, ela reage, a gente vai ter muita ativação desnecessária, beleza? E por que ela tem que se modificar? Ora, ela tem que ter a capacidade de participar do metabolismo, alterar o metabolismo daquela célula, daquele tecido, né? Então ela se modifica, ela convida a proteína efetora, então elas juntas ali trabalham gerando todas as modificações necessárias. Percebem, pessoal? Então, se uma molécula ela não consegue modificar e causar alterações, ela não consegue ser um receptor, né? Um receptor talvez não funcional, ela não consegue. Mas a gente já tem catalogado muitas moléculas receptivas que não criam alterações farmacodinâmicas importantes nenhuma. Por exemplo, o caso da albumina plasmática, né? Ela consegue ali se conectar e a gente não vê, não percebe nenhuma alteração metabólica importante. Mas nós vamos ver que essa situação e muitas outras, elas são importantes sim na farmacocinética, galera.
tá certo? Ainda que não tenham resposta farmacodinâmica visíveis e estabelecidas, beleza? Passamos então e finalmente para a farmacocinética, galera. E aqui agora a gente vai mudar completamente a perspectiva. Lembra que agora nós passamos para aquele outro ramo de explicação a respeito da farmacologia. Aqui agora a gente está escutando quem falar. Nós estamos escutando eu e você falar, o nosso organismo contar as histórias e a experiência dele com o fármaco, as experiências que ele tem com o fármaco. Então, antigamente a gente estava escutando o medicamento falar, poxa, eu encontro o receptor, eu reajo, eu chamo o efetor, eu faço isso e aquilo. Agora a gente vai estar escutando nosso organismo. Falar assim, poxa, no momento que eu vejo o fármaco entrar, primeiro eu desloco ele para o estômago, para o intestino. Lá dentro eu tenho que quebrar todas aquelas moléculas, eu tenho que absorvê-las, eu tenho que mandá-las para o meu sistema de circulação. Então entregar aquela molécula, aquela substância, exatamente para o lugar onde ela é capaz de agir. Tá vendo? É o nosso organismo se movimentando e nos contando o que a gente faz, o que ele faz com aquele fármaco. Beleza, galera? Isso é farmacocinética, o que o nosso corpo faz com o fármaco. A perspectiva aqui é o nosso organismo. Para que a farmacocinética é importante, galera? Para que ela é importante? Para a gente conseguir entender quais indivíduos conseguirão receber aquela classe de medicamento que foi selecionada na farmacodinâmica. Você se lembra que eu disse que na farmacodinâmica é importante ela é importante para a gente saber qual classe de medicamento usar? Então, na farmacocinética é importante a gente entender de farmacocinética para que a gente entenda as capacidades de cada organismo, o que cada organismo pode fazer para então saber qual medicamento ele pode tomar. Por exemplo, um indivíduo que tem problema renal, ele não pode tomar todo tipo de medicamento. Eu tenho que saber de farmacocinética para entender a capacidade daquele organismo. O indivíduo que tem dificuldades cardíacas ou circulatórias, não é todo tipo de medicamento que ele pode tomar. Eu tenho que conhecer o que aquele organismo pode me contar, o que ele pode fazer para eu então usar da farmacodinâmica e selecionar uma classe de medicamento. Beleza, pessoal? Farmacocinética. Falando de farmacocinética, qual que é o desafio máximo de um fármaco ou de uma substância quando nós estamos estudando isso aqui? Farmacocinética. Qual que é o desafio máximo do fármaco? É atingir o seu sítio de ação, não é mesmo, pessoal? Ele tem que ser ingerido e ele tem que chegar aonde ele precisa chegar para funcionar. Chegando, ele tem que agir e depois ele tem que ser mandado embora. Ele tem que conseguir sair do nosso corpo. Beleza? Então essa é a trajetória, o desafio, é o caminho que todas as substâncias farmacológicas percorrem no nosso organismo. E o nosso organismo vai nos contar todo esse trajeto, beleza? É isso que faz a farmacocinética. Então, pessoal, como eu disse, o fármaco ele precisa ter a capacidade de alcançar o seu sítio de ação. Ele precisa ter essa capacidade. Tanto que quando existe um fármaco que tem dificuldade nessa trajetória, existem substâncias que são chamadas de profármaco, que são moléculas ali que são de imediata absorção e deslocamento, que conseguem converter, então, aquela substância em uma substância ativa e capaz de fazer todo esse caminho e, então, tornar possível o deslocamento e o funcionamento dessa substância. Beleza? Isso precisa acontecer. Ela precisa sair do ponto do sítio de administração e chegar ao sítio de ação. Isso tem que acontecer. Beleza? E vamos pensar ali, qual que é o caminho, quais são as etapas que um fármaco tem que cumprir ou pelos quais o fármaco tem que passar para que ele funcione. Vamos lá, vamos pensar. Uma vez que ele é ingerido, então ele chega lá no nosso estômago, ele precisa ser absorvido. Beleza? Depois que ele é absorvido, pessoal, ele precisa ser distribuído pelo nosso organismo. Depois de ser distribuído, ele tem que dissipar por tudo ele, que é o momento que a gente fala do trânsito da substância, ela tem que sair daqui e para lá. Depois da distribuição, ela tem que ser metabolizada. O
que a gente já está falando no momento em que ela fez contato com o receptor, ela vai ser metabolizada, ela vai ser processada, vai gerar a resposta. Depois do processamento e da metabolização, ela tem que ser excretada. Beleza, pessoal? Isso são marcos da farmacocinética. Beleza, pessoal? Então toda a trajetória está aqui no quadro, né? Mas vamos falar de termos práticos, né? Situações reais. O que realmente precisa ser feito pelo fármaco para que ele cumpra a sua jornada dentro do nosso organismo, né? Vamos dizer assim. Então vamos usar como exemplo um fármaco que atua no cérebro, beleza? Um anticonvulsivante, por exemplo. Então ele vai ser mandado para dentro via oral e ele precisa chegar aqui em cima, beleza? Então qual que é a primeira barreira que ele vai encontrar no nosso organismo? O pessoal, estando ele aqui dentro, no estômago, é o epitélio estomacal ou intestinal. É mesmo? Ele tem que ganhar esse epitélio, atravessá-lo, e depois disso ele vai passar pela barreira vascular, vai ganhar agora a luz do vaso e o sistema circulatório, então ele vai ter que se permear por todo o sistema, até chegar aqui em cima, beleza? Uma molécula saindo daqui, vindo para cá. É um longo caminho. Saindo agora do sistema vascular, ele tem que passar pela barreira hematoencefálica. Passado pela barreira, ele vai encontrar agora o seu alvo e ele vai metabolizar, vai gerar uma resposta, vai interagir. Feito isso, agora de novo ele sai do sistema dos capilares cerebrais, passa pela barreira hematoencefálica, vai para o sistema vascular agora sistêmico novamente e ele vai ser eliminado. Galera, tudo isso dá muito pano para manga. É muito assunto que nosso organismo vai contar para falar de todos esses processos, galera. Estão percebendo? Então, pessoal, isso é farmacocinética, isso é farmacodinâmica. Para a aula de introdução eu vou me calar aqui. Nas próximas aulas a gente vai falar profundamente de cada um desses eventos. Tá bom, pessoal? Se você quiser saber mais sobre farmacocinética, tem um vídeo no meu canal recente que eu coloquei aí, que é de transporte de membrana. Muito da farmacocinética tem a ver com aquilo lá. Eu vou deixar o link na descrição. Se você já quiser ir se preparando para as próximas aulas, dá uma conferida lá, tá certo? Deixe as dúvidas nos comentários, vamos esforçar muito para resolver todas elas. A gente se vê na próxima aula. Valeu!